seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast O Jurídico Diz Que Pode. Cláudia Hernandes aqui, mais uma vez, hoje, 19 horas, quinta-feira, com a sua presença, com a sua companhia, que é sempre muito agradável. Que bom que você está aqui com a gente. Hoje teremos um assunto muito bacana, nós vamos falar sobre mediação dentro de condomínio já. Fiquem aí com a gente, não perca. E, como você sabe, né? Você já curtiu o nosso canal? Já se inscreveu? Então não perca tempo, gente. Faça isso. Ou melhor, agora não. Daqui a pouquinho vocês vão assistir o nosso programa, que vai curtir, que vai estar show de bola. E depois vocês vão fazer isso. Mas vocês sabem que nós, do Jurídico Diz Que Pode, estamos em todas as plataformas de áudio. Qualquer uma que você acessar, o Jurídico Diz Que Pode estar lá. Na nossa descrição do vídeo vai estar o link de todas elas. Vocês podem clicar e escutar o nosso programa da onde vocês quiserem, da academia, do carro, fazendo a sua caminhada, sempre se informando, sempre tendo a melhor informação condominial, você que é morador, que você é síndico, para estar sempre atualizado com as melhores notícias. Com certeza vocês vão adorar. Bom, hoje estou dividindo a mesa. Hoje a mesa é feminina, está linda, está florida, maravilhosa. Hoje com a nossa linda Patrícia. Patrícia, dá um alô pro pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio. E fique conosco. E assista nossos temas, e se inscreva em nossos canais. E hoje o tema realmente vai ser muito importante. Mediação. Vamos ver como vai ser? Vamos ver como é que funciona? Bom, e também na nossa mesa, a nossa linda Sossô, a doutora Soraya. Dá um alô pro pessoal. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou numa alegria que vocês não fazem ideia. A nossa convidada fez parte da minha formação de mediadora e conciliadora. Pensa como é que tá esse coração. Quentinho? Mas um quentinho bom. Já tem mais. É isso aí, gente. Bom, vocês sabem, né? A gente sempre procura trazer convidados de ponta aqui para trazer a melhor informação para vocês. E hoje não é diferente. Hoje a nossa convidada é uma querida do nosso mundo condominial. Ela é querida realmente por todo mundo quer um pouquinho dela e a gente conseguiu pegar ela no laço para vir trazer um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência dentro de mediação. Ela que é referência nessa área de mediação, dentro dos condomínios. Hoje, para nossa honra e privilégio, nós temos aqui a doutora Ana Luísa Pretel. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Se apresenta para a nossa audiência. Eu é que agradeço o convite, agradeço a todos, né, que estão aqui comigo. Olá a todos que estão nos assistindo, né? E vamos começar para poder falar um pouquinho da mediação, né? Com essa minha aluninha aqui, que lembrou que eu existo. Ai, que delícia! Estamos em casa, então. Estamos em casa. Só falar um pouquinho da doutora, eu vou só falar de tudo que você fez, com certeza o seu currículo é muito maior do que esse, né? Mas a doutora Ana Luísa, para quem não sabe, ela é advogada, ela é professora, palestrante, conciliadora e mediadora nos setores público e privado, precursora da mediação condominial no Brasil, que esse é o nosso tema de hoje, né? Pós-graduada em métodos alternativos e soluções de conflitos humanos pela Escola Paulista da Magistratura de Processo Civil pela PUC de São Paulo. Delegada nomeada em São Paulo pelo FIMEP, Fórum Internacional de Mediadores Profissionais. Pouca coisa? Não é, né, doutora? Não. Muita experiência, né? Seja bem-vinda. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Bom, só a partir de quando começou a trabalhar, né? Da onde você achar que é interessante, vamos lá. Primeiro, eu fiz administração de empresa. O mundo dizia para mim que eu tinha que fazer advocacia e eu falava que não, que eu ia fazer administração de empresa. Eu fui lá, fiz administração de empresa, tive a oportunidade de trabalhar em empresas grandes. Uhum. E depois tive as minhas próprias empresas e depois, num determinado momento da vida, aconteceram quase que simultaneamente o Plano Collor e o falecimento do meu pai. Foi tudo muito legal no ano de 1990, vocês não tinham nascido ainda, né? Louco! Só que não! Foi um ano assim, muito agradável, e aí eu tinha saído
da empresa e tal. Bom, enfim, todo mundo virou a vida de ponta cabeça, mas com um fato desse, a vida vira muito mais. Sim. Para aqueles que são mais novos ainda não sabem disso, aguardem, porque quem passou sabe que é assim. E aí, em 93, eu fui fazer Direito. Fui fazer Direito, terminei em 97 e comecei a advogar, né? Comecei a advogar e aí chegava lá, eu nunca esqueço, a moça falou assim para mim, leva 3 meses para fazer uma juntada. Quem não é advogado, naquela época era um papel que se colocava dentro de um processo que a funcionária falava que estava demorando 3 meses. Eu falei, tudo isso? Ela falou, tá rápido. Eu falei, nossa. Né? Tem coisa pior. Então, eu vinha de um setor que tinha que entregar o produto em 40 minutos, porque era produto alimentício. Ninguém espera um produto alimentício 3 meses. 3 meses. Já venceu. Aí, bom, enfim. Aí eu fui vendo que aquilo demorava. E não resolvia o problema do meu cliente, eu ficava agoniada. Aí aí eu fui fazer uma petição. Para quem não sabe, é o pedido que a gente faz para o juiz. Falaram para mim, olha, mas você tem que escrever que o homem em questão porque ele é ruim, porque ele é isso, mas o cara não é. Não, mas se você não escrever, o juiz não vai dar. Eu falei, mas o cara não é. Como é que eu vou escrever? Aquilo começou a incomodar. Um belo dia, uma colega falou para mim que tinha um setor de conciliação dentro do Tribunal de Justiça, que era um setor que começou em 2002. É bom a gente fazer um histórico, né? Uma linha do tempo, linha do tempo. De quando começou. De quando começou. Mas naquela época era só no 2º grau. Para quem não sabe o que é o 2º grau, é quando já existe uma sentença e vai para os desembargadores julgarem. Aí eu não tinha os 20 anos que precisava, né? Porque eu tinha começado mais tarde. Quando foi em 2004, aí podia. Eu já tinha os meus anos que precisavam e eu entrei para ser conciliadora no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o ano que vem faz 20 anos que lá estou. Olha. Né? Então, não é pouco tempo. De jeito nenhum. É uma experiência. E aí, em 2010, veio a Resolução 125, que, para quem também não é da área, não é uma lei, ela está abaixo das leis, mas ela é uma norma importante dentro do sistema jurídico nosso. E ela veio em dezembro de 2010 e em 2011 começaram-se as formações de conciliadores e mediadores. Essa resolução, ela formalizou a função de mediador. Ela disse o que tinha que ter, no mínimo, a formação. Por quê? Porque tinha dado certo os planos pilotos, e em outros estados também havia planos pilotos, mas cada um capacitava de acordo com a necessidade do local. E aí precisava normatizar de norte a sul do país, certo. Por isso que veio a resolução. Depois, em 2015, tem a lei da mediação e também o Código de Processo Civil, que no Código de Processo Civil nós temos quase 60 artigos que falam ou de mediador ou de mediação. Isso. Né? Então, assim, veio para ficar. Né? Muito bom. Veio para ficar. E, juntamente a isso, a gente atua no setor privado. Né? Então, tem a Câmara, né, que a gente atua e que atende as pessoas dentro das empresas, de condomínio, de família, de escola. Né? Eu acho que é importante ressaltar que não é só o condomínio, né? Eu sou precursora, né, pioneira na mediação condominial, e quando eu fui fazer o meu trabalho na Escola Paulista da Magistratura, e aí nós estamos no ano de 2008, já são 15 anos, os colegas falavam assim, Pretel, isso não existe. Eu falava assim, então, não existia, agora eu vou fazer o trabalho, vai passar a existir, e assim foi. Olha. Né? Perfeito. A doutora falou em Câmara. A doutora está se referindo à Câmara Privada de Mediação. Sim. Quer explicar um pouquinho para o nosso público como é que funciona? A Câmara, ela é uma empresa, né? Que ela pode ser cadastrada nos tribunais ou não. Aqui em São Paulo,
a minha é cadastrada PMEC. no PMEC, que é o núcleo do Conselho Nacional de Justiça em São Paulo, né? que é o NUPEMEC, e a gente cadastra. O que significa isso? Não que as que não sejam cadastradas sejam melhores ou piores, só que quem é cadastrado, quando é efetuado um acordo, a gente envia para lá e um juiz homologa, né? Se não for, é um acordo extrajudicial. Se for, passa a ser um acordo judicial. E aí, nós temos a experiência vasta nisso, que quando as pessoas efetuam um acordo, 90% cumpre o acordo. É raro, as pessoas têm, a grande maioria tem a boa fé, aquilo que a vontade das partes. Que bom. Então, ela realmente cumpre o que ela combinou, né? É muito difícil não cumprir. Por isso que eu acho que é muito mais barato, e emocionalmente e também financeiramente. E rápido, né? Sim. Aí a gente cai naquela minha primeira fala. Nem mediação leva 3 meses. Nem mediação, olha. Né? Então, não deveria. a não ser que casos muito complexos, que precisa trazer informações, às vezes, de um processo judicial, porque a gente pode lembrar que às vezes você tem um processo, falaram que eu tinha que falar para essa câmera, né? Você tem um processo, o que acontece? Você pode pedir para o seu advogado para ir para uma câmara e ele pede ao juiz ou para um mediador ad hoc também, né? Alguém da confiança dos dois lados, das partes todas envolvidas, e tenta uma mediação. Né? É possível isso antes e durante um processo judicial. É interessante a gente falar isso também. Exatamente. Né? Não é porque entrou com o processo judicial que tem que esperar os 3 meses para juntar a da pizza. Agora leva mais, né? Agora leva um pouquinho. E mesmo sendo eletrônico digital, também demora. Mas a questão da... Desculpa. Mas a questão da mediação, ela, além de estar prevista, já tem uma resolução, já determinando, normatizando essa condição. Nós temos isso no nosso Código de Processo Civil, em vários artigos, porque sempre está sendo estimulado o acordo. Né, seja na fase judicial ou na fase extrajudicial. E na mediação tem esse espírito, né, doutora, de você estar sempre aproximando as partes para poder conversar, para poder se entender. Dentro do mundo condominial, isso deve ser difícil, né? Mas qual é a sua experiência? O que você pode trazer para a gente em termos de conflito? Porque será que tem muito conflito dentro do condomínio? Tem muito. Tem muito, tem né? Muito, Como tem que muito. a gente resolve isso? Tem muito, todo mundo que vive em condomínio sabe que tem muito conflito em condomínio. Não é só briga de vizinho. Você tem conflitos, às vezes, na questão de documentação, né? Você tem, às vezes, na questão da implantação do próprio condomínio, você tem questões de obra, né? Questões de obras que não foram entregues da forma que deveriam ser. Então, as pessoas acham que conflito e condomínio é só briga de vizinho, só barulho. Na realidade, eu tenho dito várias vezes, né? E se vocês escutarem em outros lugares, vou repetir. Eu falo, e para os mais antigos sabem do que eu estou falando, os mais novos vão procurar na história, né? O barulho é o Ayrton Senna. Sim. Né? Ele sai na frente, mantém a pole position e chega em primeiro lugar. Chega em primeiro lugar, é verdade. Ele que... o do maior no ranking. Tá no ranking. Ele está no ranking. Por quê? Porque, na realidade, cada pessoa tem uma sensibilidade ao barulho. Então, diferente da outra. Diferente da outra. Então, um barulho que absolutamente não me incomoda, incomoda o outro. Esses dias eu estava falando isso numa aula e eu falei, porque eu tinha um ar-condicionado que estava me incomodando. E eu falei na turma assim, eu falei, olha, alguém está escutando o ar-condicionado? Quem tiver, levanta a mão. 5 levantaram a mão. Olha. Os outros não estavam incomodados com o ar-condicionado. Tá ligado o ar-condicionado? Ou tá ligado o ar-condicionado? Nem tô percebendo. Eu não estou percebendo. Então, assim, às vezes a pessoa percebe, às vezes a pessoa não percebe. Sim, é da sensibilidade, né, de cada um. A outra coisa que também eu tenho falado e vou repetir aqui, né? Porque as pessoas escutam em vários canais, né? Às vezes você fala assim, mas eu morava no outro condomínio
E não tinha o barulho que tem nesse, porque é o tipo de obra. A construção. E a localização. Aí eu fui fazer pesquisa. Eu posso ter com o mesmo material, construído no mesmo tempo, usado, né, as duas torres. Só que uma torre está, vou falar para cá, uma torre está aqui, outra torre está aqui. O que acontece? Aqui o barulho é um, aqui o barulho é outro, por conta da posição geográfica. Olha. Exato. Então, aquela ressonância é sempre diferente. De um para o outro. Né? E a forma de irradiar também, né? O som irradia. Isso. Então, a forma que ele irradia é diferente de um para o outro. E é interessante, quando eu fiz o meu trabalho, o maior motivo, e aí a sociedade é sempre muito dinâmica, né? O maior motivo, e eu peguei isso num dado da revista Veja, que na época era uma revista credenciada, respeitada, era o cachorro. O cachorro. Hoje, o cachorro passou a fazer parte da família em 15 anos. Ele teve e está tendo um projeto de lei para ele deixar de ser considerado animal. Então, essa transformação acontece durante a vivência dentro dos condomínios. Né? Eu estou dando um exemplo, mas nós temos N exemplos, né, que pode acontecer dentro do condomínio. E sempre dentro dos condomínios, a propriedade está envolvida. Então, eu tenho um conflito que termina em morte dentro de um condomínio, o que acontece? Aquele prédio, naquela região, ele passa a ser desvalorizado. Está marcado. Ele está marcado. Está marcado, é verdade. Né? Então, temos vários exemplos, infelizmente. Temos vários exemplos, infelizmente. Então, não adianta eu dizer, olha, o problema não é meu, é como a violência da mulher. Né? Olha, o problema não é meu. E hoje nós temos já decisões em que os síndicos, porque os síndicos antes falavam, briga de vizinho não é problema meu. Né? Não é. Bom, e o vizinho vai mudou, se socorrer de quem? Então, hoje nós já temos decisões dizendo, olha, não, você tem que tomar uma providência. Tem lei, né? E aí eu vou falar para você, síndico, fale com o seu advogado, procurem a mediação. Por quê? Se o condomínio contrata ou um mediador ad hoc, ou uma câmara de mediação, ou dá entrada num Sejusc, chamando aquelas pessoas que estão envolvidas, ele tomou uma providência. Isso. Não é E aí ele passa a ter um documento hábil que ele tomou uma providência. Exatamente. Se eles não compareceram, se eles não vieram, se não foi possível, mas a responsabilidade do síndico ficou marcada ali. Então, ele tomou a providência que ele podia. Então, é interessante? É interessante. As pessoas sempre me perguntam, mas o síndico pode ser mediador? Eu tenho feito uma analogia. Olha, ele é o representante legal do condomínio. Então, qual é a analogia? Se estoura um cano, o que o síndico faz? Fecha o registro, chama o encanador. Se estoura um conflito, se ele tiver as técnicas, o que ele faz? Ele dá uma apaziguada, dá uma apaziguada e chamam um mediador, um técnico perfeito para fazer isso. Exatamente. Né? Alguém que tem essa capacidade. Com relação a essa questão que a doutora colocou, de que havendo um óbito, havendo um crime dentro de um condomínio, e aquele condomínio ele fica marcado. Fica marcado. A doutora já presenciou algo que possa trazer uma nova roupagem para esse condomínio, a título de cair até no esquecimento de possíveis interessados naquela unidade? Acontece. O que eles fazem, doutora? Não, na realidade, assim, eu já vi condomínio que mudou a fachada, né? Tem condomínio... Para tentar descaracterizar. Para tentar descaracterizar quem é que naquele lugar ocorreu um crime. Que naquele lugar... Assim, você vai falar assim, acontece crime por barulho? Acontece. Podem procurar na internet que tem reportagem da Record de um casal, isso há mais de 10 anos. Procurem que vocês acham. É um casal que tinha uma criança de 1 ano e tinha uma pessoa embaixo que reclamava do barulho. Diz que eles brigavam pela varanda. Essa pessoa subiu, deu tiro no marido, na mulher e se matou. Meu Deus. Né? Então, assim, por causa de barulho.
né? O motivo era o barulho, pelo menos foi o que disseram. Classe A de Alphaville, aqui na região de São Paulo. Não, E já, há quantos Então, não anos, é? né? Então, já mais observamos de que 10 isso anos. independe da classe. Então, É. independe da classe social, independe de grau de instrução, independe de tudo, né? É muito complicado. Inclusive, eu tenho um caso, antes de vir para cá, um síndico me ligou e falou que precisa ter uma conversa comigo, porque está tendo uma reclamação de uma unidade, porque tem crianças, as 2 crianças são autistas e elas gritam muito. E o vizinho de baixo só reclama, ele não entende o problema do casal. Né? Então é triste isso, né? Porque você tem que chamar a pessoa para uma realidade que o barulho que está sendo produzido não é porque eles querem, existe um problema maior ali do que crianças brincando só, né? Eu tive uma mediação desse tipo, que quando colocou na mesa que as crianças eram doentes, nunca mais o vizinho de baixo reclamou. Mas ele sabe. Né? Então, assim... Isso aqui é o pior. Ele nunca... Falta de empatia. Né? No caso em que eu atuei, eles nunca mais reclamaram. E quando chegava visita na casa deles, você está escutando barulho? Que barulho? É verdade. Que barulho? Porque levantaram assim... a bandeira. Né? Quer dizer, Foi. levantaram a bandeira e, ó, que barulho, eu não estou escutando Sim, nada. Então, sim. assim, porque isso já fazia parte da vida dele. Entendi. Né? Então... Tem pessoas que conseguem entender e, às vezes, a pessoa que não está entendendo também tem algum problema. Tem uma Ou dificuldade. uma por trás, dificuldade. ou um trabalho home office. Ou um trabalho que não pode ter barulho. Sim. Né? Então, você imagina, hoje em dia nós conseguimos fazer audiências Em casa. em casa, né? Videoconferência, Nós temos médicos que fazem Teleconsulta consulta, online teleconsulta em casa. É verdade. E aí tem alguém martelando em Jogando cima. bolinha. Jogando bolinha. Então, Situações e são situações, situações né? e situações. Então, é aquilo que cada caso é um caso, Sim. né? Mas as pessoas têm que conviver juntas, Sim. né? Elas não têm como não conviver. Uhum. Então, é Exato. melhor que seja um convívio harmonioso. Senão Minimamente. vira até o antissocial, o condômino antissocial, e aí vai para outras esferas. Né? Aí sim, mas aí você tem que caracterizar. Eu tive um caso assim, que um advogado, aliás, todo mundo aqui conhece o advogado, então não posso dizer o nome, ele me proibiu de contar o nome dele. Ele tem uma sensibilidade incrível e ele foi chamado para tirar um consultado para um condômino antissocial. Quando chegou para ele disse que pensou assim, nossa, isso não é para mim, isso acho que é para Pretel. Né? E assim, de fato, aconteceram fatos ali que não era caso de antissocial de forma alguma. Né? Era caracterizado. Né? Porque era uma pessoa que tinha passado por uma cirurgia, que estava mais tempo dentro de casa, e que o andar de baixo é quem fazia o barulho, né? E incomodava, e o andar de cima, não a pessoa logo de cima, a outra, fez um barulho e ele ligou para de cima, que tinha pânico, ansiedade. E aí Deus. ela acordou assustada também e falou que ele não... Né? Virou uma bola de neve. E aí virou um bagunça. auê. E aí nós sentamos, todo mundo conversando, cada um disse, tá, então tá bom, eu vou tirar o que está te incomodando, o barulho lá no teto, vou mudar de lugar. A outra explicou o que tinha acontecido, ele explicou que ele achou que o barulho era lá, mas não era no outro, e todo mundo ficou feliz. Você vê, tudo por conta... Você tem que ter um diálogo, na verdade. Tem Você que tem ter que o descobrir diálogo. o que incomoda o outro, né? Por isso que quando você senta e coloca um na frente do outro, o que é difícil, porque às vezes as pessoas têm essa resistência. Não quero falar, não quero conversar. Eu mesma já propus várias vezes, falei, olha, tá com problema com barulho? Vamos marcar uma reunião, vamos fazer uma mediação, desce lá na administração para conversar, um desce, outro não desce. Conversa com um, depois conversa com o outro. Então, mas o outro não quer, não quer descer, tem uma Acho E resistência nessas horas a terrível. telinha é legal, porque pela telinha eles vão. Se sentem com uma coragem diferenciada. Mas tem um detalhe, desculpa, doutora, mas tem um detalhe interessante que eu acho que é oportuno. É o grau. Que eu acho que esse momento que a pessoa se recusa é porque já avançou um pouco mais. Então, a percepção daquele momento, se tem uma interferência adequada,
eu acho que se aplica bem e tem mais resultado Não do tenha que, dúvida, não é? né? Com a hora que é detectado, é ali que você tem que... Aí Então vem é a o questão do feeling, tempo. exato. É a questão do tempo que a gente Isso. estava falando, né? É interessante a doutora falar sobre esse Pontuar. assunto. Porque assim, pontuar. tudo tem o tempo, né? Então, a gente sempre fala, tem que, a hora que detectou o conflito, antes dele escalar, né? Inflamar, Antes dele né? escalar, Tornar uma proporção mais... tomar uma proporção que daí não tem como, o ideal o que é? É já chamar a mediação. Às vezes as pessoas perdem esse time e aí não adianta, aí não resolve, né? Porque eu sempre falo, mediação não é milagre. Sim. Sim, Né? sem dúvida. É uma Não é- tentativa, vamos tentar. né? Tem, não é varinha de condão, né? Sim. Então, assim, a gente tem que realmente saber o time. Então, é interessante o síndico conhecer as técnicas? Interessante. Ele pode ser o mediador? Não, porque ele é o representante do condomínio, Pode não ter é o ideal. conflito, né? Mas às vezes ali ele aplica as técnicas e as pessoas não sabem que ele está Não, aplicando. Às vezes sem querer, É porque as pessoas pensam que tudo tem que ser assim, muito cartesiano, muito quadradinho, né? Regrado. E muito regrado. E se você sai um pouco fora da caixa, você consegue, Sim. né? Você escuta, mas né? Refraseia e tal, não sei o quê. Uhum. E aí fala depois com o outro e consegue acertar. Nesse ponto Né? é interessante, a doutora colocou, se o síndico conhece um pouco das técnicas, mas muitas vezes falta, até pela habilidade pessoal, profissional dele. Exato. Mas quando traz um mediador conciliador apto, treinado, enfim, formado, ele consegue apresentar essas técnicas. Não tenha dúvida. Fala um pouquinho delas, doutora. Fala das principais. Para mim, a principal delas é a escuta, né? Você escutar o outro. A escutativa. A escutativa. Não é só fazer assim, Que né, não, doutora? Escutar e prestar atenção, né? Deixa eu ver o que você está falando, entender. entender. Tem que entender, Isso. né? Você tem que entender aquilo que estamos falando. Então, Entender a dor. você escutar o que o outro está dizendo que está incomodando, né? E o porquê que está incomodando, né? Porque se está incomodando tem um porquê. A ponta do... né? Então, A assim, origem do problema. da origem do problema. Então, e a gente tem que lembrar que todo conflito ele começa pequenininho, né? Às vezes ele começa num olhar. A pessoa fala assim, nossa, ela me olhou feio. Eu não estou nem... Tava nem me olhando. Não estava enxergando, né? No meu caso, né? Tava nem me vendo. O que será que eu fiz? Né? Às vezes é um olhar dentro de um elevador e dentro do condomínio acontece muita coisa, porque eu falo sempre, ele funciona como uma grande família, cada um no seu quarto. Né? Eu uso muito prédio, né? Porque está aumentando muito o número de prédios no país inteiro. Não que em condomínios de casas não tenha também conflitos, tem outros outro conflitos, tipo. Né? outro tipo de conflito. Mas no prédio é muito comum, se eu perguntar para você, onde é que você mora? Você fala assim, eu moro o meu prédio é aquele ali, é o meu prédio. Você vê o prédio como um todo, né? Então, você vê a sua casa no todo, e na realidade é na terceira janelinha, de quatro baixo para cima, né? E só que são pessoas que têm que conviver com origens diferentes, principalmente numa cidade, numa mega cidade como São Paulo, que são origens diferentes, né? Aqui nós temos gente do mundo inteiro, né? Com valores diferentes. Né? Os valores acho que é o que pega mais. Né? Raças diferentes, né? Então, assim, esses dias eu estava escutando uma pessoa falando, não me lembro o nome dele agora, mas eu achei muito interessante, porque moral é de cada país. Então, tem país, por exemplo, que não é a moral um homem ter 6 mulheres desde que ele possa sustentá-las. Sim. Né? Então, é a moral deles. Agora, a ética, ela é universal. Exato. Né? Bacana. A ética é universal, você tem ou você não tem, né? No mundo inteiro. Mas é complicado nessa questão de educação, valores, né? Então, não é porque a pessoa tem dinheiro ou porque ela tem instrução que ela tem educação. Não. Né? São coisas então, bem diferentes. são coisas todas diferentes e distintas, mas todos têm que conviver e resolver as questões
da mesma forma. E aí as construtoras vão se reinventando, né? Então, você tem torre, por exemplo, que é uma torre tem apartamentos de 200 metros quadrados que as pessoas têm um poder aquisitivo maior. A outra torre tem 50 metros quadrados, tem um Perfil diferente. perfil Isso, diferente, mas isso. tem que o condomínio é um só. Exatamente. E tem que pintar os prédios. E aí a turma daqui fala que tá caro, a turma de lá fala que eles são pobres. E, e aí a coisa... Mas você tá Acontece. Eu falei, É acontece, assim né? mesmo, assim Eu sempre falo, eu não preciso de exemplo, né? Eu não preciso criar exemplo vem. Vem, cara, Aí eles É, dão um a- exemplo de já colocar o muro, então, para dividir. Vocês Mas não ficam, pode, né? o condomínio é um o só, o mesmo. CNPJ é um só. Exatamente. Então, assim, não é Uma fácil. loucura, É uma né? loucura, é uma loucura. E assim, quando eu comecei, assim, um dia um colega, né? Vamos chamar assim. Ele virou para mim e falou assim, Pretel, condomínio existe desde a época de Roma. Eu falei para ele, tinha síndico, subsíndico, conselho. Tinha 20 andares, Não. tinha 3 blocos. Tinha tudo isso de Tinha manutenção. manutenção, Não, tinha não, portaria, coletiva. tinha virtual, não tinha Exato. virtual, entrava e fechava portão, assim, tinha Só tudo passou isso luz. lá em Então, Roma. não vem Eu nem comparar que não adianta. Essa comparação é esse esdrúxula. modelo nós estamos tendo que aprender a Exato, conviver. exatamente. É um aprendizado geral. O que eu falei do animal? Naquela época era um motivo de briga. Sim. Hoje ele é filho. Ente da Hoje, família. hoje ele da faz parte da família. Tipo de família. guarda. Então, Tem tu- até guarda compartilhada, tem guarda tem briga compartilhada. judicial. Exatamente. Eu falei, logo vão estar discutindo pensão alimentícia. Pois é, Sim. porque tem, né? Porque custa caro. Exato, não tem nenhuma jurisprudência, mas logo Custa vai ter. caro. Então, Vai É um ter, pode investimento, esperar. né? É o que eu falo, filho é investimento. Pois e muita é. gente considera como Então, assim, são as opções, né? Então, é um aprendizado de uma vida que nunca ninguém levou. Né? Então, assim, nunca ninguém ficou tanto um em cima do outro, como fica agora. Isso. E, E, tá- em e a prédios tendência muito é altos, né? Então, piorar, entre aspas, né? A tendência é essa. Eu Porque não hoje sei. você vê terrenos com casas, aquelas casas mais antigas, né? Grandes, né? As construtoras estão comprando, derrubando e levantando. na esquina da minha casa derrubaram um prédio que tinha 6 andares, que eram daqueles prédios antigos, compridos, que tinham, acho que devia ser 8 ou Sem 12 elevador. sem elevador, 8 ou 12 por andar, Olha. e apartamentos grandes. Então, ele era super comprido, ele pegava quase meio quarteirão. E as casas ali, todas com quintal funda, eles derrubaram este prédio Caramba. e mais 9 casas. E o projeto? E aí tá Gigante. a placa lá, né? Ah, vai Ainda ser não- um não mega sei- empreendimento, Sim, com certeza. aí na esquina você tem do lado tem um outro condomínio, aí subindo você tem mais 2 condomínios prontos e um outro fazendo, e uma escolinha com 3 mil alunos na esquina. Nossa. Eu acho que eu vou sair de helicóptero. Porque eu fico pensando na Da logística para você viabilidade local. sair. Mobilidade. Sair todo mundo junto no mesmo lugar, no mesmo horário para trabalhar. É impossível, Tem, gente. tem Hoje- condomínio hoje, gente, que tem farol. Às vezes a pessoa leva 1 hora para sair de dentro da garagem, então tem que desligar os carros por causa da Nossa. gasolina. É um conflito, Sim, né? Por quê? Porque eles moram numa grande avenida e que a pessoa tem que esperar para poder entrar. E aí tem um que demora um pouquinho mais do que aquele que está atrasado, que tem uma cirurgia para O fazer. aeroporto? Que tem um aeroporto, Nossa. que tem uma entrada numa escola, Sim, e aí sim. buzina, e aí Aí, briga. aí é surge o conflito. conflito de novo. E aí você tem que repensar como resolver essas questões, né? Doutora, tem uma frase que você fala Hum. que a minha paz valoriza o patrimônio. Isso é muito forte. A minha paz não. A paz valoriza, o valoriza patrimônio. o patrimônio. Se eu chegar para vocês e falar assim, olha, pode comprar esse imóvel aqui, que aqui não tem briga. Eu tenho um valor agregado. Sem Exato. dúvida. E eu falo também que a mediação ela é uma medida socioeducativa. Sim. Por que ela é socioeducativa? Vamos lá. Só eu falo aqui, né? Não, mas tá uma- mas é que a gente está Todos numa aula. ouvindo. Estamos... Por que ela é uma medida socioeducativa? Porque, assim, e também é real. Eu não estou inventando, você que está me escutando, não estou inventando nada. É real. Aquela pessoa simpática, né? Ela vai lá, vai fazer a festa do filho dela, que todo ano faz aniversário. E aí, o que ela faz? Ele tem
3 filhos, né? Portanto, 3 festas de 3 aniversário. festinhas. 3 festinhas de aniversário. O que ele faz? Ele põe no orçamento da festa, ele põe a bebida, ele põe o salgadinho, ele põe a multa do salão de festa. Eu não queria saber se você ia falar isso mesmo. Ele Deus. põe. Por quê? Põe, Porque vamos se eu vou diluir. gastar 400 pau de bebida, mais R$ 1.000 de comida, mais 350 de multa, Coloca na conta. coloca na conta A previsão orçamentária da da festa. festinha. Da festa. festa. Poxa vida. Ai, síndico, vamos aprender. Olha, Pois mas é, essa, hein, né? gente? Que dureza. 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 E aí ele fica até não sei que horas, É, né? Às vezes você tem uma pessoa com mais idade doente, tem uma criança doente, vai você tem trabalhar. alguém que vai sair cedo num voo para ir trabalhar, você tem N Com situações, respeito, né, doutora? né? Pois é, mas acontece. Sim, a gente sabe. Agora, se você pega e coloca numa convenção de condomínio que a mediação é obrigatória, aí ela passa a ser obrigatória, Uhum. Sim. certo? Aí aquela pessoa tem que sentar para participar, porque se ela não vier, aí sim a multa é 10 vezes maior. Aí de 350 para 3.500, Excelente. Vou aí repensar. começa, né? Aí vai pensar 2 vezes. Aí ele vai, se ele não comparecer, ele pode ir e não fazer o acordo, mas ele tem que comparecer. Sim, obrigado. E aí ele tem que escutar o porquê que ele foi chamado para uma mediação. Uhum. E tem que escutar o que a outra parte vai falar também. Isso, e aí nós estávamos conversando antes do programa começar, a questão do tempo. O tempo é muito precioso para todo mundo, o mundo inteiro. E essa pessoa ele vai perder pelo menos 1 hora do tempo dele. E ninguém quer perder tempo, né? E ninguém quer perder tempo. E se ele fizer de novo, ele tem que... Ah, mas eu já participei e não gostei. Não tem importância, ele tem que ir de novo. Ele tem que ir de novo. E o comparecimento dele através de uma carta convite? Carta convite. Não, se tiver na convenção, toda a convenção se torna obrigatório. Uhum. Né? Sim. Né? Eu advogo que pode ser no regimento interno, mas como tem gente do contra que diz que não pode, Não, o jurídico diz que, no caso aqui, O jurídico diz que pode. Pois é, no mas aí, regulamento. Convém. para não ter que ficar o advogado falando, Sim, fazendo não está na defesa, não fazendo, eu É. estou evitando. Vai impugnar, né? Foi Para na evitar uma convenção. impugnação. exato. Exatamente. Perfeito. Coloca na convenção. Então é isso que eu tenho hoje falado muito, né? Para as consultoras, Já para as pegar. incorporadoras, para que coloque na convenção A obrigatoriedade. a obrigatoriedade. Perfeito. E tem outra coisa, a mediação, ela, no condomínio, ela é a porta de entrada para mediação escolar, para mediação familiar, Uhum. para mediação empresarial, Saúde. para mediação na área da saúde, para mediação no Aonde? agronegócio. Sim. Ela entra dentro de um condomínio, aquela coletividade, ela fica sabendo que existe Está instruída. em todos os segmentos e que ela deve e pode utilizar. Gente. Exatamente. Nesse aspecto, doutora, essa cláusula contratual ela pode existir, então, em qualquer área. Lógico. Se eu faço um contrato Sim. de compra e venda, posso Sim. colocar ali que Sim. num impasse, num conflito, Sim. primeiro se procura uma Por- câmara de mediação. Sim, por exemplo, e ainda que não esteja na convenção, Sim. eu tenho falado muito para os prestadores de serviços Uhum. de condomínio. Uhum. Por quê? Às vezes ele presta o serviço ali naquele condomínio durante 10 anos, 15 anos. Um belo dia, uma cláusula lá dá um curto-circuito. Se tiver que entrar com a ação, perde o condomínio. E no jargão condominial, o pessoal fala assim: eu peguei aquele condomínio. Vocês já devem ter escutado. isso. Eu peguei aquele condomínio, né? Todo mundo pega o condomínio. Eu acho um barato isso. Não conquista, né? Ele pega o condomínio. ele Então, pega. assim, ele pegou o condomínio, ele não quer largar o condomínio. Sim, Só que sim. se entrar com uma ação judicial, Perdeu. perdeu o cliente. Claro. Perdeu, vai. E isso vale para qualquer empresa. Antes de uma ação judicial contra o seu cliente, né, Perde a chance, perde né? a chance de sentar e conversar Exato. E até elegante, com né? alguém capacitado, Exato. com técnicas que pode auxiliar e muito. E como é que eu vou achar esses mediadores? Bom,
vejo o currículo da pessoa, quanto tempo ela atua, onde ela atua, tem tudo isso, né? A gente vai estar lidando, adultos falando como adultos, né? Vamos sentar, tá tendo algum problema no contrato, você divergiu, descumpriu, vamos sentar para conversar, porque a intenção é dar continuidade naquele contrato, né? Naquilo que foi contratado, que está sendo pago, está pagando ainda, ou ainda tem coisas a serem pagas, muita coisa fica para o final. Então, eu acho que é bom para o condomínio, para poder finalizar aquela contratação, porque não há interesse de paralisar tudo, ir atrás de outra empresa. Às vezes, quantas obras no meio do caminho tem que parar porque a empresa não está cumprindo com o contrato, aí você tem que ir atrás de outra, fazer uma produção de provas aqui para poder pedir uma autorização judicial, é uma mão de obra danada. Às vezes antecipou algum valor. Muitas não vezes. Tem mais caixa para fazer contratação de outra empresa para dar continuidade. Então, veja bem, você síndico que está nos ouvindo, olha que aula maravilhosa aqui com a doutora Ana Pretel, porque ela está deixando aqui bem claro que a mediação é uma ferramenta, é mais uma para você. Tá? É mais uma ferramenta para você evitar ou diluir o conflito que tenha dentro do condomínio, seja com empresa, seja com morador. Foi uma surpresa você falar, inclusive, numa AGI, você ter uma mediação quando estiver entregando, né, um empreendimento. Eu nunca tinha pensado nisso, muito interessante. Então, fiquem atentos, né, porque se você tem um condomínio que tem problemas, e a gente sempre fala a questão de barulho, de morador, briga de vizinho, que é o que mais é muito recorrente, Busque uma câmara. Esse é o caminho, doutora? É isso que eu ia te perguntar. Para quem uma tem câmara, interesse, um como Sejus, que procure o seu advogado. Se ele não souber, procure outro advogado. Para saber qual o caminho exatamente. Esclarece o que é o Sejusc para o pessoal. Sejusc. Sim. Sejusc é o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, que tem em todos os tribunais do país. Ele é antes do processo judicial. Isso. Então, não é obrigatório, mas é recomendável ir com um advogado. A lei não diz que é obrigatório. Só que, no meu entendimento, a partir do momento em que se normatizou, né? Por que não era obrigatório? Por que passou desse jeito? Então, por isso a questão histórica, né? Porque a mediação, ela é feita há muitos anos pelas psicólogas, pelos psicólogos. Só que ela era mediação familiar e muitas vezes envolvia as empresas, porque 90% das nossas empresas são familiares, e elas acabavam ali fazendo a mediação. A partir do momento em que se normatizou, se criou um estudo específico, né, e levou-se para dentro do judiciário, eu entendo sim a necessidade do advogado. Por quê? Porque aí o termo de acordo, o advogado vai ter um outro papel, que é o da assistência na redação do acordo. Exatamente, aí né? é imprescindível mesmo É imprescindível ter o advogado. Sim. Né? Então, o judiciário, hoje, em alguns lugares, os mediadores também são remunerados, antigamente não eram. Quando eu entrei não era remunerado, hoje ele é remunerado. E, mesmo assim, volto a dizer, o custo financeiro e emocional é muito menor, né? Exatamente, é o custo-benefício, né? É o custo-benefício. Exatamente. E eu queria pegar um gancho que você falou de adultos, né? Também tem essa experiência, principalmente com os adolescentes. Você tem um líder. Sempre você tem um líder. Sim. Né? E o líder, às vezes, ele, para se sobressair, ele não é o melhor líder do mundo. Ele é o líder que ele tem que fazer diferente, né? Então, ele tem que quebrar uma caixa d'água, ele tem que, né? Pichar um condomínio. Quebrar uma árvore. Exemplos práticos, botar uma bomba. Deixar claro que você bomba na escada de serviço, né? Aí namorar não sei aonde com não sei quem, né? Tem todos esses detalhes. Pois é. Aqui está todo mundo rindo, gente, porque todo mundo já passou por isso. Né? E aí é o caminho das pedras. Muito bem. Se esse líder for orientado para ele ser o mediador, você deu serviço para o líder. Ele vai continuar sendo líder. Perfeito. Só que do lado positivo. Do lado positivo. Que legal. Ele vai continuar sendo líder do lado positivo, porque ele foi escolhido.
Você Ele vai se traz, sentir né? importante. Ele vai se sentir importante. Você traz ele para junto, né? Uhum. Você não fica dando bronca nele. Você fala, olha, eu tô com um problema aqui e tal, não sei o quê, e eu preciso da tua ajuda, né? E aí você ensina para ele, e ó, vou ensinar para você. Por vias avessas, para né? você, né? É que E nem os síndicos mirins, né? Os mini síndicos, né? exatamente isso, que são os líderes. Isso. São sempre os líderes. Mas se eles tiverem as técnicas da mediação, Vai usar para o bem. eles vão usar para o bem. Porque assim, Vai orientar os amigos. eu vivi, né, a maior parte da minha vida em casa. Eles não vão ter essa Brincar na Privilégio. rua, É. não vão saber o que é isso. não, né? Então, assim, a criança de cidade pensa que laranja dá na feira, dá no mercado. O amendoim não vem pronto, né? Não Não vem. vem, né? Vem Então, monta. exatamente. Então, assim, eu falo A gente isso porque brinca, na mas é minha triste. casa É tinha um pé de triste. mexerica no É. jardim que ele carregava Ia ter. todo ano, né? Eu não falei que tem uma escola na esquina? Uhum, Pois é. uhum. As crianças passavam embaixo e não pegavam as laranjas. Olha. Porque uma criança de interior faz naturalmente, ela faz Nossa, igual. que legal, né? deixa eu pegar aqui. E os adultos perguntavam, posso pegar a laranja? Eu falava assim, pode, para mim e para você pode, tá? Que eu vou pegar, né? Então, assim, você vai pegar, você pega para mim também, né? Porque agora eu já não alcanço Não mais no alcança pé de mais. laranja. Mas, enfim, então, e eles têm que ser treinados, eles devem ser treinados, porque eles não vão ter a chance de não viver dentro desses prédios. Isso no mundo inteiro. E vão se tornar adultos mais responsáveis. Exato, eles e mais conscientes, Mais e mais, conscientes. né? Então, por isso que eu te falo que é uma medida socioeducativa, Sim. Perfeito. né? Gente, Desde pequeno. o papo tá muito gostoso, mas infelizmente estamos chegando já no final. Olha quanta coisa, quanta riqueza a doutora Pretel trouxe para a gente aqui. Com certeza, você, síndico, tem que aproveitar isso, hein? Olha quanto ensinamento, coloque em prática para tornar o seu empreendimento, o seu prédio, o seu condomínio com mais organização, com mais empatia dentro dele, entre os moradores, de mais conscientização, né? E tornando, claro, um imóvel mais valorizado, que é o que a gente está falando aqui também, e é uma melhor convivência, né? Doutora, olha, foi assim fantástico, a gente Obrigada. ficou muito, muito contente, né? E a gente vai fazer um agradinho para você hoje. Opa! Opa! Um presentinho do Olha Jurídico só, Diz que Pode. Olha só que legal, gente. Mas tem que abrir, Aqui hein? é, Aqui tem que todo, a abrir. gente pede para Reações. todo mundo Tem que abrir. abrir, Tem que abrir. tem que abrir. Depois vocês têm que ajudar a fechar, que eu sou toda atrapalhada. É. Olha só, gente. Olha só, canequinha, caneta. É, Olha o nosso que legal. kit de Muito obrigada, boas-vindas. viu? Muito Foi um obrigada prazer tê-la mesmo. aqui conosco. Eu que agradeço. Suas considerações, doutora? Olha, eu costumo dizer que eu não pretendo trabalhar até 90 e não sei quantos anos, né? A gente tem exemplos mundiais de pessoas que fizeram isso. Uhum. Eu posso, de vez em quando, dar uma voltinha, né? Mas eu espero que vocês, né, a geração mais nova, continue com o trabalho de implantando a mediação, em especial dentro dos condomínios, que é a minha paixão, Sim. mas nas empresas, nas famílias, para que a gente construa uma sociedade melhor, né? Com certeza. Essa é a ideia, construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais tranquila, que possa ser mais harmoniosa, Isso. né? Essa É o que a é gente ideia. quer. É o que eu quero também, né? E aí Ah. depois eu vou só assistir vocês. Tá certo. Tá Doutora bom? Soraya. Eu vou dar expressão corporal. Oh, certeza! Gente, é isso aí. O papel do Jurídico Diz que Pode é esse mesmo: fazer parte do ensinamento, da orientação, ajudar a cultura nova desses condomínios que brotam do chão como uma semente na terra. Então, vamos fazer o papel, cada um pouquinho, que a gente, com certeza, vai conviver melhor nesse ambiente que é o meu prédio ou a minha unidade, né? Então, vamos isso. lá, juntos. Obrigada mais uma vez pela audiência. Segue a gente lá. É isso aí, Patrícia. Quero dizer a todos os condôminos e síndicos que a mediação dentro de um condomínio ela é possível, sim, mas é possível também a gente ter o respeito pelo outro, né? Vamos ouvir primeiro e depois sair falando. É isso aí. Gente, olha, gostou desse episódio? Ficou fantástico, fala a verdade. Então,
curta, compartilha com seus amigos, com o seu síndico aí do seu prédio, para que ele tenha conhecimento de toda essa aula que a gente teve maravilhosa da doutora Pretel. Sim. E já sabe, nossos canais estão aí na descrição do vídeo, as nossas plataformas de áudio, onde vocês podem carregar o Jurídico Diz Que Pode no bolso e ouvir em todos os lugares. Porque você já sabe, né? Aqui, O Jurídico Diz Que Pode!